Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Interculturalidades, com a edição especial do 5º Simpósio Internacional Comunicação e Cultura, Aproximações com Memória e História Oral, que tem o tema desse ano, os desafios da interculturalidade, e que está sendo realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O encontro reúne professores, pesquisadores, estudantes de diversos países, sobretudo de países latino-americanos, para uma conversa sobre questões interdisciplinares que envolvem cultura, comunicação, memória e história oral. Eu sou a professora Priscila Perazzo, sou da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e uma das organizadoras do evento, do 5º Simpósio, representando uma das instituições organizadoras. São várias instituições parceiras que vêm promovendo as 5 edições desse simpósio. Nessa edição, nós vamos conversar sobre as questões que envolvem os estudos da memória e as perspectivas da decolonialidade nas teorias e nos estudos da memória. Com isso, tenho aqui Ana Cavalcante, doutora, que tem pós-doutorado em Münster, na Alemanha, e que trabalha num curso de especialização na PUC Minas. Luciana Mormino, também doutora, que atualmente desenvolve seu pós-doc na Universidade Federal de Minas Gerais e também trabalha, também leciona na especialização da PUC Minas. E a professora Carla Covarrubias, da Universidade de Colima, investigadora de memória e história oral, e que representa também a Universidade de Colima como uma das organizadoras desse evento desde a primeira edição, né? Bom, saúdo a vocês aí, agradeço a oportunidade de terem vindo ao simpósio, de terem trabalhado esse tema, e agora agradecemos aí a oportunidade de fazermos esse podcast Interculturalidades aqui junto ao Mackenzie, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para cada um, né, para vocês, que cada um de vocês pudesse dizer, era um pouco sobre qual o estado da arte hoje, dessa relação aí dos estudos de memória com autores e perspectivas que vêm discutindo o que a gente pode chamar de decolonialidade. E também as tensões que estão em volta dessa terminologia. Uhum. Quem vai primeiro? Pode começar, Ana. Eu vejo que, partindo desse estado da arte, né, da leitura dos trabalhos que a gente tem feito recentemente, percebendo, inclusive, a partir do GT em Memória, que a gente tem na Associação de Programas em Pós-Graduação em Comunicação, a gente identifica que a gente está ainda seminalmente estudando e começando a se apropriar, né, desse conhecimento dos estudos em decolonialidade. Então, a gente está fazendo esse inventário, esse reconhecimento desses autores latino-americanos, especialmente agora no simpósio, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer mais autores, mais pesquisas, mais conceitos que vão dialogar mais diretamente com a nossa memória, né, de uma forma transversal e de uma forma intercultural, para a gente conseguir dialogar mais com a nossa própria realidade, né? Com as subjetividades latino-americanas e que foram subalternizadas por muito tempo, assim. Queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Acho que, como a Ana colocou, assim, a gente tem uma base de pensamento de memória que é muito eurocentrado, né, e a gente precisa rever isso, assim, criticamente, né, a partir muito do que tem sido produzido na América Latina, no Sul Global, de modo, né, mais amplo, sobre as questões que tangenciam a memória também, que nos são caras, né, passando aí pela política, as questões de gênero, questões raciais, e que são pensamentos que não necessariamente são novos, apesar do tema da decolonialidade estar em voga, né, mas vem de estudos que são estudos que já estão aí presentes, né, em vários campos do conhecimento, e que a gente acaba trazendo e se cercando desses estudos, desse pensamento, né, de uma série de autores aí que vão ser caros para a gente pensar criticamente a memória a partir desse nosso lugar, reconhecendo, né, esse nosso lugar latino-americano de produção do conhecimento, decolonizando também pensamento nesse sentido, né, especialmente para os estudos da memória. Eu penso que
el tema de la decolonialidad, que se conoce así como un tema relacionado con la memoria. Me parece a mí que hay una insistencia en hablar siempre de memoria social, memoria colectiva, como si fuera una sola. Más ahí creo que las personas tenemos, los académicos y académicas, investigadores, pesquisadores, tenemos que entender que siempre hay que trabajar la memoria de forma abierta, ¿no? Diversa, desde la posición que cada quien ocupa como latinoamericano, entendemos la posición desde los europeos, de los norteamericanos, pero en América Latina creo que hay una bibliografía muy abierta, diversa, incluso asociadas a las cuestiones étnicas, mestizas, en el caso de Brasil negras, toda esta literatura que es muy interesante y que me parece muy importante decir que en la cuestión académica habría que ir desmontando ese tema de la memoria como una categoría que es de análisis, pero que también puede ser abierta, hay que diversificar, hay que diversificarlo. Só eleger temas que envolvem mulheres, envolvem outras etnias, envolvem outros gêneros, é suficiente para a gente trabalhar as questões em termos de decolonialidade, interculturalidade ou descolonialidade? Acho que é um ponto de partida, assim, a gente tem uma série de memórias que foram invisibilizadas, né? De histórias de vida, de existências mesmo, né? Que ao não se permitirem ser narradas, acabam também tendo essa existência meio invalidada. Assim. Então, a gente precisa recuperar, acho que o ponto de partida é recuperar essas memórias invisibilizadas, né? Buscando fazer circular, fazer produzir. E eu acho que a gente tem isso historicamente marcado, principalmente na América Latina, né? Nosso histórico colonial, enfim. Uma série de questões também que se colocam não apenas no nosso histórico de formação, mas também ao longo desse tempo, né, de uma pressão desenvolvimentista, de temporalidades que vão estando conjuntas, né, assim, coexistindo, não bem resolvidas, né, uma modernidade que se quer imposta em uma série de cidades latino-americanas. Então, assim, eu acho que a gente tem esse histórico que tem essa pressão. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um ponto de partida a gente começar a olhar para esses lugares, né? Dessas memórias mais invisibilizadas, a partir dos nossos conhecimentos que já foram produzidos e têm sido produzidos, né? Também a gente se pensar enquanto agente dessas transformações da nossa própria realidade. Acho que Carla falou uma coisa interessante, que é pensar essa memória, e que me interessa bastante, assim, inclusive nas minhas pesquisas, assim, mas a memória nesse caráter de disputa, de abertura, de movimento, né? Que eu proponho a memória como gesto, né? Porque a gente está nesse momento como agentes, né, dessa memória, assim, de certa forma ela instaura coisas também. Então pensar nesse lugar, né, e tendo esse viés como ponto de partida, assim, eu acredito que é um ponto de partida mesmo para a gente ir além. Y ahí la memoria, digamos, oficial de Estado, es una memoria que se trabaja fija, ¿no? Las estructuras de los Estados-nación no permiten que esas estructuras se muevan. Sin embargo, hay una memoria del pasado, de cuestiones que suceden. Por ejemplo, en México, la memoria histórica del movimiento del 1968. Hubo un asesinato de Estado de estudiantes en el Zócalo, en la Ciudad de México, que se conoce como Movimiento de 1968 de Estudiantes, que es conocido internacionalmente. Y hay investigadoras, historiadoras, antropólogas, que esa memoria, ellas hablan de que esa memoria, si es histórica, sigue siendo una memoria viva. Porque cada vez que la gente habla de eso, cuando preguntamos o se pregunta sobre eso, la memoria histórica sigue viva y hay diferentes maneras de comprenderla, ¿no? Entonces, es una memoria, aunque es un evento pasado, la memoria sigue estando en una vida presente. Y ahí hay una discusión sobre el tiempo presente, el tiempo pasado de la memoria, que también vale la pena recuperar como diferentes temporalidades, espacialidades, la manera en que las personas la viven e la podem nombrar, não? Sim. A importância, eu vejo assim, né, de essa memória não ser uma memória estanque, né? Então, assim, a gente retomar essas falas, mas de alguma forma, né, falas de mulheres, de pessoas, enfim, visibilizadas, que foram subalternizadas
pela sua história, de alguma forma, né? Pela maneira como elas foram retratadas historicamente, e tensionar essa memória com o presente, né? Porque senão fica só assim fica uma memória esvaziada, né? Assim, só de recuperação do passado, né? E que eu acho que não é a proposta de a gente pensar a memória, né? É a gente procurar tensionar politicamente com o presente para que isso faça sentido para outras pessoas, né? Que estão vivendo, para elas se enxergarem também a partir daquelas memórias coletivas, né? E não só numa memória coletiva de algo passado e que já aconteceu, mas de algo que se tensiona e que acontece ainda no presente, né? De alguma forma. Então, eu acho que esse papel do historiador materialista histórico, né, de realmente friccionar essas historicidades, esses testemunhos, essas narrativas com o presente. E, por exemplo, nós aqui, né, hoje nós somos, aqui agora nessa mesa, nós somos 4 mulheres. Podemos dizer, pelo menos nós 3 podemos nos dizer branca. Carla, como que você se coloca? Con herencia indígena, mestiza. Né? E, de certa forma, latino-americanas, brasileiras e mexicanas. Não é? Então, a gente tem algumas perspectivas. Por um certo lado, nós temos algumas perspectivas de colonizadas, por sermos mulheres, por sermos latino-americanas. Carla, com mais a interseccionalidade de origem indígena. Por outro lado, também somos colonizadoras, né? Da forma como estudamos, da forma como das nossas descendências, da formação que tivemos, né? Então, a questão também do nosso olhar como estudiosa, né? Sobre a discussão do quem narra, quem escuta, quem fala, e nós como pesquisadoras, nessa preocupação, nessa cena metodológica, na hora que a gente vai trabalhar, quem somos nós? Né? A gente está sempre muito preocupado, trabalhando com interculturalidade, com questões de estudos culturais, né? E agora com essas perspectivas, a gente está sempre preocupado, nossa, como é que nós vamos lidar com esses outros que estudamos, e com suas características, né? Tentando manter uma posição, sempre uma posição antirracista, uma posição anticolonial, decolonial, né? Depois vamos falar um pouquinho dos termos. Mas, assim, e nós? Como é que nós nos colocamos nisso? Como é que nós, como pesquisadoras, nos entendemos para poder trabalhar, ou qual é a nossa perspectiva para poder trabalhar as nossas pesquisas, pensando que quem sou eu nesta cena metodológica, neste trabalho, e que possibilidades eu tenho? Porque, por exemplo, eu sou branca, tenho uma formação de descendência europeia, tenho uma formação eurocêntrica, porque estudei história na USP, e a USP tem uma formação eurocêntrica. Sou de um grupo social que pode-se dizer que é uma elite da sociedade, tenho uma intelectualidade voltada para os saberes científicos e não para os saberes populares, né? E quem sou eu para trabalhar, então, com todo esse meu lugar, quem sou eu para trabalhar com essas questões e com outras pessoas, né? Então, qual a importância da gente se ver como pesquisador ou pesquisadora ao trabalhar essas questões? Hoje, agora, mais cedo, assim, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Porque eu acho que é um lugar muito delicado, inclusive para a gente pensar transversalmente e conversar sobre decolonialidade ou, inclusive, sobre anticolonialidade, né? Porque é necessário esse movimento de se voltar para a nossa subjetividade, para a nossa realidade subjetiva, para poder pensar transversalmente consigo mesma, a partir da nossa própria realidade, dessas ideias que a Luciana estava, inclusive, propondo mais cedo e falando, não de um lugar de fala possível para falar a respeito de decolonialidade, mas de pensar a decolonialidade a partir de lugares de fala, né? Então, não é por eu ser quem eu sou e estar, estar na universidade ou estar fora dela, que eu vou me identificar necessariamente com o movimento X ou Y, que eu vou poder dar fala só aos meus pares e não a outras pessoas, né? É importante a gente saber, inclusive, entender, reconhecer os privilégios, se valer desses privilégios para poder falar a partir junto com quem a gente quer
a quem a gente quer dar voz, né? Junto, né? Que a Luciana também estava falando a respeito disso. Acho que ela pode falar até melhor. Não, eu acho que assim, de toda forma, é importante a gente reconhecer qual é o nosso lugar. Né? A gente sempre fala a partir de algum lugar, e esse lugar, ele não é homogêneo também, assim, porque como a gente estava comentando, assim, eu me identifico como uma mulher branca, pensando nessas questões, eu também não sou a mesma mulher branca que você. Então, assim, eu trago essas questões que são minhas, a minha história de vida, né, a minha realidade, e que a gente compartilha certos privilégios, mas aí eu acho que é a primeira coisa a gente reconhecer de onde a gente fala. E aí esse é o nosso lugar de pesquisadora, né? E, assim, eu junto ao grupo Tramas lá da UFMG, a gente sempre pensa muito nessa pesquisadora implicada, que também vem lá da Rivera Cusicank, né? A gente tem que ser um pesquisador implicado nas nossas pesquisas, porque a gente não consegue se despir de quem a gente é para a gente ir a esse encontro com o outro, né? Mesmo que a gente tenha uma abertura à escuta, mesmo que a gente tenha consciência do nosso lugar, mas assim, a gente está implicado nessa interação que é uma situação de pesquisa, né? Mesmo que a gente se cerque de todas as questões de comitê de ética, né? Para lidar com essas pessoas que são, têm outras realidades, né? Diferentes da gente, mas assim, entender essas pessoas, né? Como sujeitos dessa pesquisa também. E eu acho que a gente pensar nesse lugar, assim, como é que a gente dá visibilidade, como é que a gente pode fazer circular, como é que a gente pode contribuir ou dar as ferramentas, né? E eu acho que hoje na nossa roda de conversa surgiu muito uma questão assim, quem aprende, quem ensina, né? Porque isso também vai para além de ser uma realidade muito acadêmica, mas nesse encontro, nessa troca, a gente também está aprendendo, né? Ao passo que outras pessoas também estão ensinando. Então, reconhecer essa alteridade, né? A sua subjetividade também, na sua peculiaridade, né, no seu lugar, acho que isso é importante para a gente trazer para as nossas pesquisas, assim, e se reconhecer como uma pesquisadora, um pesquisador implicado, né? A gente não vai estar de fora desse processo, assim. Carla, como é que vocês estão pensando no México essas perspectivas metodológicas? Né, eu sei que seu grupo e você pensam muito a questão da subjetividade, mas isso que a Luciana falou, essa pesquisadora implicada com uma pesquisadora com uma ação social, né? Para além da pesquisação, para além da pesquisa participante, para além da pesquisa de intervenção, mas assim, o papel desse pesquisador, o papel político desse pesquisador na cena de pesquisa. Ese es el punto. Yo creo que lo más importante del trabajo de investigación es mirarnos a nosotras mismas como investigadoras o como investigadores, en el caso de otro tipo de identidades de género, y tener la conciencia de cómo vamos a trabajar con lo que tenemos enfrente. Me parece muy importante tomar la conciencia de quiénes somos y dónde estamos. En México decimos, ¿en qué lado estás? Las y los investigadores podemos saber de qué lado, estamos obligados, invitados a reflexionar de qué lado estamos, dónde estamos, para quién trabajamos y él para quién trabaja, de qué lado están. Eso es importante. Y con respecto a lo que preguntas ahora, Pris, la investigación, a final de cuentas, tiene que tener tiene que llegar a dar el giro hacia el otro lado, ¿no? Hacemos investigación académica con metodologías diversas, cualitativa, de corte reflexivo, que es lo que creo que un investigador puede hacer. No podemos ir derecho sin mirar hacia los lados, sin ir adelante, luego regresar. Estamos obligados en ciencias sociales, por lo menos en mi concepción, la investigación es así funciona. Entonces tenemos que ir en ese proceso reflexivo, parándonos, mirando con cuidado, y hay metodologías como la investigación Acción Participa que permiten de alguna manera plantear estrategias de cómo las cosas pueden mejorar de acuerdo con los intereses de un universo, de acuerdo con la otredad, con una comunidad, con un conjunto de grupos sociales determinados, etcétera. Entonces presenta desafíos, ¿verdad? Por supuesto. Y es así como más o menos pienso que lo entiendo. E agora, poderíamos falar um pouquinho do termo, das tensões que o próprio termo decolonialidade colocam, se alguns autores colocam
outro termo, se é que existe diferença ou aonde estão as diferenças para a gente usar decolonialidade, descolonização ou descolonizar. Porque também, assim, decolonialidade termina em idade, que tem um significado. A qualidade de alguma coisa. Descolonização ou descolonizar, né? Já é a descolonizar, o termo implica uma ação. Descolonização, né, um sentido de processo, né? Anticolonialidade é outro. Quer dizer, o que tensionar um pouquinho esses termos é tensionar o conceito e ver suas possibilidades e limites, né? Quer falar um pouco a respeito? Não, eu assim, acho que tem diversos autores que vão para uma linha ou para outra, né? Mas eu tendo aí a Kusikan, que ela vai trazer uma perspectiva mais anticolonial. Eu acho que é difícil a gente pensar no termo descolonial, porque é como se a gente pudesse romper com o histórico colonial, que a gente não tem como romper. Então, é assumir que essa é a nossa Constituição latino-americana, especialmente, né? Nós partimos daí. Então, assim, como a gente pode fazer para não apagar esse histórico, mas para rever esse histórico e, de certa forma, complexificar, né, esse pensamento, assim. Então, assim, a gente não vai apagar a nossa história colonial, mas como a gente pode decolonizar ou ir contra uma colonização do próprio pensamento, das subjetividades, do modo de fazer ciência, como é que a gente pode pensar em possibilidades a partir do que a gente tem, do que a gente traz, da nossa potência. Então, eu acho que a luta, o termo que ela defende, né, o anticolonial, né, assim, fazendo um contraponto, assim, mas é lutar contra mesmo essa colonialidade que tende a sobrepor e a nos impor ainda hoje, né? Assim, a gente parece que a decolonização vem num processo só dessa luta contra o nosso histórico, mas não é assim. Então, reconhecer esse histórico e como que a gente pode, a partir desse reconhecimento, construir outras possibilidades que vão, né, para além desse entendimento que nos define também, né, de certa forma. Yo pienso que en ese proceso que trazó Luciana, podríamos comenzar también observando no solamente en nuestro posicionamiento político frente a lo que hacemos, sino también cómo nombramos los conceptos, como que ahí está parte de la colonización. Desmontar nuestro lenguaje en las ciencias sociales me parece a mí que es fundamental. Y eso no se puede hacer si no estamos conscientes de estar colonizados, históricamente colonizados, que es parte de nuestra propia memoria académica. Fuimos formadas así, yo también fui formada con pensamiento colonial. Pero en mi caso, nunca he dejado de mirarme de dónde vengo, quién soy, ¿no? Soy una persona de origen indígena, soy mestiza, mi bisabuelo fue español, pero fue campesino, él no tenía dinero, era un español, pero con una posición social diferente. Vengo de una familia de lucha, de sobrevivencia, de trabajo y así. Entonces creo que no olvidar cuál es nuestro origen ayuda a buscar esas otras espacios de reflexión similar para ir trazando desde una perspectiva muy cotidiana, desprovista de algún modo, ¿no? Porque también un investigador o una investigadora, conceptos no podemos quitarlos de nuestra cabeza, pero podemos dejarlos en stand-by en un momento ahí. Sí. Entonces, cuando alguien como yo procura hacer una investigación, entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta de dejar los conceptos en stand-by, ¿no? No podemos no valorar el mundo desde nuestras propias formas y principios de vida. Pero si como investigadores ponemos la mirada en una realidad distinta, podremos ir encontrando ahí aspectos que no están acá, que fueron hechos para otras culturas académicas, para otras realidades, y podemos ir trazando una vía posible para comenzar un nuevo camino. No sé si desmontar o decoloniar o descolonizarnos, pero buscar una quinta vía, una octava vía, un nuevo camino que permita abrir outras coisas, não? Outras ideias. Perfeito, assim. E eu vejo que, inclusive, esses movimentos de disputa sobre o nome também são significativos, assim. Também não reduzem nem diminuem a proposta, né? A ideia, o projeto.
a luta, né? Porque é uma luta muitas vezes conosco mesmos, né? Mas como dizem também, é uma luta, a boa luta, né? A boa luta de a gente poder se encontrar dentro das nossas realidades, entender o que nos irmana, né? O que nos reúne, assim, nessa busca de descobrir também esses novos autores, novas memórias que também nos constituem, né? Que a gente nem sabia que nos constituíam. Então, eu entendo que essas dissidências também e fissuras também também fazem parte dessa constituição do processo de decolonialidade, né? Que, às vezes, né, para complementar, assim, né, tem essa ideia de que a palavra decolonial ela é uma ideia que é exportada, né? Que é, na verdade, que é importada aqui para nós, né? Do termo decolonial, e que a gente deveria usar descolonial, mas eu também, assim, para reafirmar, né, essa autora boliviana, vou falar porque às vezes a gente está ouvindo podcasts e às vezes eu fico depois tentando entender o que a pessoa falou e eu não consigo às vezes entender, né? Mas para quem não sabe, esse termo anticolonial é da professora, pesquisadora Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, de origem aimara. Então acho importante reforçar isso porque é alguém a quem assim a gente tem interesse, né? E se filia também a esse pensamento anticolonial. Porque ele reflete também assim essa ideia de ação, né, de atitude, de agência frente à colonialidade, né, e que ela é uma agência, ela é um processo de constância e perene luta anticolonial, como ela fala, né, não é uma coisa assim, num texto que eu estou escrevendo e aí eu preciso refletir de forma anticolonial ali. Não, ela é parte da ideia de uma experiência mesmo anticolonial, né? De não só da vivência, do hábito do corriqueiro, né? Mas da experiência anticolonial, né? E isso eu acho que é o desafio das Américas, assim. Aproveitando que a Ana falou da Silvia Rivera Cusicanqui, vocês gostariam de indicar, citar, comentar algum autor ou alguma autora que vocês tenham conhecido, que gostem, recomendam a leitura? Acho que eu vou voltar na Silvia Rivera Cusicanqui, assim. Acho que a gente tem muito o que aprender com ela, assim. Tem o Mundo Cherry, é possível, e é escrito na CH''IXI. Também é um termo de origem aimara. Tem Sociologia das Imagens também. Agora, recentemente, a gente teve uma tradução de um livro são 3 ensaios dela, pela editora N1. É muito, muito legal assim, o pensamento dela. Acho que ela vai nessa formação, né, nessa origem dela aimara. E eu acho que ela traz essa perspectiva para a gente não somente voltar à origem e se pensar a partir desse lugar, mas para trazer esse deslocamento de olhar assim, né, sobre a língua, a partir das imagens, né, do período pré-colombiano, assim, eu acho que é interessante a gente pensar esses deslocamentos que ela faz e nessa postura muito de luta, né, assim, de despacificar certos termos que a gente vinha trabalhando, assim, para dizer da nossa realidade, como hibridismo, mestiçagem, que são termos que são muito apaziguados na perspectiva dela, e trazer uma outra visão para essa coexistência, né, para essa heterogeneidade temporal mais que a gente tem, né? Também um pouco mais complexa, né? Assim, como é que a gente pensa essa realidade latino-americana que uma modernidade foi desejada, mas não foi totalmente implementada? Quais são esses tempos que coexistem, né? E que são identificáveis, né? Como essa ideia do abigarrado que ela traz. Então, assim, eu acho que para mim é uma pensadora assim que a gente pode buscar. Ela tem um trabalho muito legal de história oral também. Então, acho que um trabalho de luta não desvinculado da academia, da prática, né? Então, ela é uma acadêmica também, mas reconhecendo essa origem indígena e essa prática também nas lutas sociais, no movimento social, sabe? Então, acho que é uma pessoa interessante para a gente conhecer melhor, né? Por ejemplo, en México, no sé si autores, pero bueno, me estoy acordando de 2 cosas. Uno, que hay círculos de antropólogos que trabajan fuertemente sobre estos conceptos y estas nuevas perspectivas o viejas perspectivas de construcción del mundo. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, los colegios en México hay una instancia que se llaman colegios. Colegios son instituciones privadas de altos estudios
colegios de México, colegios de Tijuana, colegios de el occidente de México, y tienen una gama importante de autores que manejan sobre estos conceptos. Me recuerdo que también entre la sociología, la antropología, el arte también son otras formas de cómo a través de las imágenes, no solamente a través de los textos o de autores, sino que también a través de imágenes se puede ofrecer una gama importante de pensar esas otras vías, ¿no? Me acuerdo de la expositora Selene Maui, que fuimos, la yo a ver en Sao Paulo. Bien interesante cómo el arte puede desmontar, ¿no? Sin tener grandes concepciones de la imagen, cómo significa frente a una especie de espejo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Cómo está retratado el otro? ¿Cómo está pintado? ¿Cómo se ve? Y cómo eso me interpela, ¿no? Desde adentro. E eu também fiquei pensando, né, também não só nessa coisa de indicar novos autores e pensar o que está vindo, mas também na proposta de a gente conseguir tensionar os cânones, tensionar o cânone, porque senão a gente entra na mesma lógica, que é uma lógica fascista, de apagamento, né, assim, de algo arbitrário, de que a gente vai deixar para lá tudo que a gente pesquisou e pensou e aquilo não tem mais interesse. Mas, assim, eu acho que é importante a gente pensar junto, né, com esse cânone, tensionando, sem ter medo de tensionar, de pensar junto, lógico, né, sem forçar a barra, de uma forma respeitosa também, né, mas buscando, eu acho que é interessante isso, assim, buscar aproximações, né, isso também faz parte de um exercício materialista histórico, né, de a gente buscar trazer algo que foi escrito, sei lá, no início do século, e aí tensionar isso com algo de hoje, né, porque eu acredito muito nisso, assim, que verdadeiros pensamentos, né, ou formas de pensamento, a riqueza delas está nessa continuidade, né, assim, ao longo do tempo, de que forma ela vai se projetar no hoje, né. Então, esse tipo de tensionamento também me interessa bastante, assim, eu acho que é muito rico e muito proveitoso, em vez de a gente simplesmente esquecer, ignorar, enfim, apagar, né, que também seria dentro de uma mesma lógica arbitrária e fascista mesmo, sobre um tipo de conhecimento, né. Agora, só um complemento, assim, antes da próxima pergunta, mas eu acho que é legal a gente pensar, assim, como é que a memória também, ela, de certa forma, ela responde nessa plasticidade, nesse dinamismo que ela tem, assim, às questões que são atuais, assim, porque por que a gente está pensando decolonialidade e memória, né? Porque a gente está no momento em que isso é colocado à prova, né? A gente precisa responder essas questões que são sociais, que são questões que atravessam, né, de gênero, raciais, enfim. A gente precisa também, nos estudos de memória, responder a isso, assim. Então, a memória, ela está sempre a serviço dessas questões do presente também e de projeções de futuro, né? Porque, às vezes, a gente pensa a memória lá como coisa do passado, mas, assim, como é que a gente repensa futuros? E aí, você falando da arte, assim, eu acho que é muito legal, assim, a gente tem visto, né, eu e Ana, a gente escreveu uma série de artigos, assim, pensando em artistas, mulheres latino-americanas que têm feito, né, na arte contemporânea, tensionamentos muito potentes sobre memória, né? A gente, claro, tem os autores decoloniais e tudo mais, mas o que você falou, né? O que tem sido feito na arte também nos ajuda a pensar nesse lugar, assim. A gente analisou, né, a Cecília Vicunha, maravilhosa, uma artista chilena, que trabalha com quipu, né? Ela faz quipus contemporâneos. O quipu é uma ferramenta mnemônica andina, né? Que ela tem uma estrutura de fios e nós que serve para narrativas de memória, né? Dos povos originários ali andinos, mas ela reelabora esse quipu à luz das questões contemporâneas. Então, você tem um quipu glacial que vai questionar mudanças climáticas, derretimento de geleiras, né? E ela está em grandes galerias no mundo todo, mas faz intervenções também performáticas, né? Nos próprios lugares, assim. Então, ela repensa esse quipu, esse instrumento de memória, utilizando esse mesmo objeto mnemônico, mas para pensar as questões que são nossas, questões de gênero, questões de mudanças climáticas, enfim. É muito legal o trabalho de Cecília Vicunha, e a gente tem um monte de brasileiras também, né? Moara Tupinambá, Rosana Paulino, né? Assim, que, então, na arte a gente vê isso muito, muito urgente, assim, e pensando na memória, né? Pensando na memória, esse projeto de futuro e essas questões que se colocam para a gente hoje, né? Assim, acho que é muito legal a gente observar isso.
Ô Lu, indo da arte para as questões, né, seguindo esse seu raciocínio, mas para as questões que hoje envolvem as tecnologias, né, e as redes sociais, é como você diz, a gente tem hoje uma pulsação de várias relações, né, pulsação, tensão, conflitos de todas essas relações que fazem com que a gente se debruce sobre elas para olhar e pensar. Como que vocês veriam essas questões hoje entre os jovens, né? E como que nossos estudos podem pensar e contribuir hoje na questão dos jovens, das novas tecnologias e no que eles têm convivido nas redes sociais? Começar, amiga? Não é fácil. Olha, tema espinhoso, assim, né? Eu acho que, inicialmente, uma coisa que eu posso pensar, mas aí realmente um pensamento mais próprio meu, assim, né? Para qual temporalidade isso aponta, né? Aí, para além de questões de globalização, de que forma isso quebra barreiras, porque os benefícios da internet, inclusive, a gente está vivendo um deles agora, né, nesse momento, de poder estar conversando, e toda a memória que a gente está produzindo aqui, né, todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui vai ficar gravado, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existe um tipo de temporalidade produzida muito específico, né, que muitas vezes é uma temporalidade antimnemônica, né, é uma temporalidade nesse tipo de produção temporal, né, de TikTok e outras mídias, assim, lógico, não adianta bater de frente, não adianta ir contra, é algo que a gente está vivendo, é algo inevitável, inexorável, mas, ao mesmo tempo, existe um tipo de temporalidade, de produção de tempo e de memória que ele vai de encontro à duração, né? Aí a duração mnemônica no sentido da duração do sentir mesmo, né? A gente vive as coisas dentro de uma temporalidade capitalista, né? E a gente acaba reproduzindo essa temporalidade por necessidades econômicas, necessidades laborais mesmo, né? Básicas, padrão da nossa vida, que a gente está se submetendo a isso em prol da produtividade, né? E eu noto que dentro das redes sociais, mesmo os jovens acabam também entrando dentro dessa mesma lógica, acreditando, né? Lógico, né? Também, assim, como modo de diversão, de fruição, mas dentro, para mim, eu consigo, assim, né? Talvez por ser também desse lugar da pesquisadora, às vezes eu não consigo dissociar muito, né? Como a professora falou, a Carla falou, mas eu não consigo dissociar, assim, esse pensamento de que hoje em dia é muito mais difícil você ver um jovem lendo uma revista em quadrinho do que no TikTok, né? E qual é a temporalidade daquela mídia, né? Qual é a temporalidade da revista em quadrinho e qual é a temporalidade do TikTok, né? Para quais memórias isso aponta, né? Então, eu acho que isso são questionamentos, né? E são coisas que a gente percebe. Eu acredito que já tem pesquisadores aí da psicologia social que estão entendendo os efeitos que isso tem gerado também, né? Para as juventudes, né? Mas é um pensamento muito particular meu, assim, né? De que isso tem um tipo de produção que afeta, muitas vezes, negativamente, um tipo muito particular de produção cultural, né? De fruição também. Mas é isso. Em detrimento a isso, outras culturas estão surgindo. Culturas que também atravessam fronteiras, né? Do K-pop, enfim. Culturas que quebram barreiras, né? E que antes a gente não conhecia. A gente desconhecia essas outras e formas de produção. E mesmo a possibilidade de culturas que a gente não conseguia visualizar, visibilizar, ver, viver e sentir, como, por exemplo, uma altíssima produção de cultura indígena por indígenas na rede, por exemplo. Graças a e eso, assim por diante, de conocemos outros grupos étnicos. Sí, exatamente. Sí, yo veo una diversidad enorme, desde quienes en el uso de las redes sociales reproducen esos sistemas neoliberales terribles, ¿no? Sabemos que en Internet y las redes sociales en general hay muchas cosas muy negativas, pero también tiene grandes posibilidades, ¿no? Ahora es el tema de la inteligencia artificial, tiene grandes debates sobre los usos que se pueden hacer de ella, que puede ser maravilloso, puede ser terribles también. Pero volviendo a las redes sociales, yo veo también unos grandes campos de oportunidad, y un profesor mío, profesor de antropología, decía, cuando llegó el Internet, llegó nuestra libertad. Y ahora podemos hacer con este presente y ese futuro lo que la gente quiera, ¿no? Que las personas decidan. Nunca hemos sido tan libres como ahora. Bienvenido al Internet. Entonces, eso me gusta porque es un campo así,
que es nuestro, que lo podemos apropiar y que podemos de algún modo construir otras memorias desde otros lugares, de una plataforma que es la misma Internet con sus usos sociales de las redes. Y eso da una construcción del mundo diferente, ¿no? Los jóvenes no sé exactamente para dónde van, pero sí hay una diversidad de prácticas de redes sociales que pueden ser muy superfluas, muy rápidas, con una temporalidad prácticamente, pues ahora están, después ya no están, instantáneas, con mucha instantaneidad ahí, y otras que pueden perdurar. En fin, hay para todos los gustos, ¿no? Es increíble lo que está aconteciendo. Entonces, eu acho interessante pensar assim, porque acabam sendo também outros lugares de memória, assim, não pegando o termo de Nohar, mas assim, né, a gente tem os registros ali dessas biografias, dessas histórias que a gente está construindo, né, das nossas narrativas, assim, visuais. Novas você pega narrativas, Instagram, né? Agora, por exemplo, o Facebook, assim, a gente tem uma possibilidade interessante de pensar, inclusive, memórias coletivas, memórias de cidade, assim, a partir de páginas de recordação de determinados espaços, né? A gente escreveu um artigo sobre isso, assim, as pessoas postam fotos e as pessoas vão introduzindo outras camadas temporais sobre aquelas fotos daqueles espaços de outros tempos, né? E conversando a partir daquilo, assim, você lembra de tal lugar, olha como era assim, olha como se transformou, e aí outras camadas vão aparecendo, né? Desse lugar, assim, de registro, de recordação, né? Que essas próprias redes proporcionam, né? Ao mesmo tempo, eu me questiono muito sobre a efemeridade dessa memória digital, né? Da efemeridade, digital, porque a gente fica completamente refém, né? De um dispositivo, dessa força da internet, assim, e em que medida a gente sabe, inclusive, em casos de memória política, que páginas foram apagadas, assim, foram completamente apagadas, páginas políticas de governos, e aquela memória institucional foi apagada, né? Foi perdida, né? Então, assim, já aconteceu, já vi pessoas também que perderam a senha ou perdem algo assim e aí não tem mais acesso, digamos assim, né, entre muitas aspas, à sua própria memória, né? Aquela memória apagada, criada. Então, esquecida assim, então tem muito esse lugar assim, você registra para perenidade, mas você é completamente refém de uma memória efêmera ali, de um dispositivo que pode funcionar ou não. E aí a gente viu claramente com isso os apagões e coisas do tipo, né? E, enfim, e a própria plataforma pode deixar de existir, como aconteceu com o Orkut, né? Assim, eu li algumas pessoas comentando assim, a gente tinha meu álbum de fotos estava lá e se perdeu, né? Porque deixou de existir. Então a gente fica refém e ao mesmo tempo acho que a questão dos vieses, né? Que a gente acaba sendo refém desses algoritmos, dos vieses que estão colocados, né? Vas colocando, cadastrando datos tuyos para alguna cosa y de pronto pum, ya quedó eso ahí ahí registrado, un registro mal hecho, pero los datos están ahí, ¿no? Luego se hacen públicos, cualquiera los puede robar e é complicado. E eu fiquei pensando também, né? Registrar mais significa ter mais memória? Boa pergunta. Ou menos memória. Então vamos deixar a pergunta porque essa é uma próxima discussão, né? Para valer, né? Mundo digital é diferente. Dá outro podcast aqui se a gente começar a abrir outra porta. Discutir essas questões tão importantes também, tão prementes. Nosso tempo aqui já está chegando ao fim, né? Nossa, tudo muito rápido. Mas é conversa boa, a gente gosta de falar disso. Eu ia dizer justamente isso, né? Conversamos bastante de manhã, numa roda de conversa aqui no Quinto Simpósio, que foi bastante produtiva, que também se encontra no YouTube da TV Mackenzie, então as pessoas poderão retomar, ouvir a nossa conversa, assistir a nossa conversa de manhã, e pensarmos aí a continuidade depois desses espaços, desses encontros com outras pessoas, chamando outros representantes de outros grupos sociais, de outras etnias, de outros gêneros, né, para completar nossa conversa aqui sobre essas questões. Então, foi uma conversa muito, muito agradável. Sim, muito agradável. Agradeço. Perfeito, muito obrigada. Sim, graças pela invitação. Sim. Em nome aqui do Mackenzie, e do podcast Interculturalidades, eu agradeço a Carla, a Ana e a Luciana aí por essa conversa. O podcast logo estará no ar, já temos os outros podcasts
né, agora falando para o público, né, outros podcasts já estão no ar, que poderão ser assistidos, inclusive dessa série especial do 5º Simpósio. E então agradecemos terem chegado até o final dessa conversa conosco e aguardem também os próximos episódios para os próximos dias.